Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 440 e minguando até 850 dias, 27 de fevereiro de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. Se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser esta vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante. Eu sempre deixo na descrição do vídeo a abertura desse título, As Duas Testemunhas, Renovação de Jerusalém. Este blog diário de 393 é uma abertura, vocês acompanhem, é muito importante para que vocês possam deixar de ser esta vítima social. Também deixo na descrição do vídeo o blog de 399, que é muito interessante. Se você acompanhar, eu tenho certeza que vocês vão compreender muitas coisas, que ficou muito bem explicativo, ok? E também deixo na descrição um blog anterior para que vocês possam acessar isso com mais praticidade. Também deixo, né, uma playlist no card, né, do vídeo. Vocês olham, vocês vejam e deixem de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza esse vídeo, é muito importante. Blog diário de 444, As Duas Testemunhas, Renovação de Jerusalém, o poder da escolha. Eu terminei o blog, né, falando de três tipos de desabituação do nosso consciência, do nosso corpo, né? Eu já falei sobre a primeira, falei sobre a segunda, agora eu vou entrar na terceira. Se vocês não viram o blog anterior, vejam, é importante, né? E vocês compreendam tudo que está sendo dito, é muito importante. Este blog diário eu vou fazer terminar esse terceiro, terminar esse título, O Poder da Escolha, e depois eu vou fazer uma leitura corrida. A leitura corrida ela vai explicar, né, tudo que foi dito dentro desse blog diário com esse subtítulo, O Poder de Escolha, sobre esse subtítulo tudo que foi dito, né, sobre a expressão da dimensão Cristo e das dimensões sociais, sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. Eu estou fazendo essa prática agora comum de estar fazendo uma leitura corrida para que a gente possa fazer a ligação entre um contexto e outro, né? Para que a gente possa formalizar até a nossa própria conclusões, a nossa própria consciência, né? Sem depender, né, de relacionar isso a outro corpo de uma certa forma. É muito importante isso, a gente fazer essas expressões livres, é muito bom quando a gente tem consciência naquilo que nós estamos absorvendo, é muito bom, né? Faça isso de uma forma compreensiva, sem gerar crise a outros relacionamentos. Faça esse curso a você de uma forma, né, agradável, né, de todas as formas. Então, vamos para esse contexto e vamos fazer expressão livre sobre ele e depois nós viemos com a leitura corrida, ok? A terceira desabituação é uma formação de Cristo, né? A espiritualidade vai habitar em um outro corpo emocional e que não seja o corpo de origem. Ou, e sendo assim, Deus ele preserva a consciência de nossos corpos de origem com uma espiritualidade, fazendo uma consciência espiritual habitar em outro corpo emocional estranho para relacionamento social.
Isto, sim, é como se a consciência da origem do corpo desse a vida a outro corpo e que seja estranho, e sendo um espírito e um corpo, e um sentido para este corpo, e que seja emocional e não espiritual, pois o espiritual que estiver desabitado é a negação deste sentido, e o que estiver habitado é o que o que estiver habitado é a realidade de Deus e dos corpos de Cristo, aonde um se permite para o outro, para que ambos se realizem em vossos corpos emocionais. Esse título ficou muito estranho, mas eu estou, de uma certa forma, gerando conflito sobre a leitura e sobre alguma coisa que eu quero dizer, né? Essa formação, essa ideia aqui, ela está bem aplicado no blog de 399, explicando que quando Deus veio, né, de uma certa forma, desabitou o corpo aqui, formou um espírito, depois ele criou uma corpo estranho. Aí depois do corpo estranho, depois desse corpo aqui, então ele caiu aqui na espiritualidade, dentro do Cristo. Então a gente entendemos que daqui para cá é uma desabitação, né? Para a gente trabalhar esse corpo emocional dividido. Existem vários blogs diários que está tendo dito sobre isso. Aí essa ideia de desabitação, ela é uma ideia expressiva, né? Para fazer trabalho social, né? Ou para relacionar corpo a corpo de todas essas formas. Então vamos lá para para a expressão livre, ok? Vamos lá. A terceira desabituação é uma formação de Cristo, né? Formação de Cristo. Entenda isso. E o blog 399 fala sobre essa formação, ok? Veja e faça isso, ok? A terceira desabituação é uma formação de Cristo. A espiritualidade vai habitar em outro corpo emocional e que não seja o seu corpo de origem. Por que que ele não é o corpo de origem? Porque o corpo de origem do homem, ele foi criado no paraíso com o poder de Deus. Aqui ele era vida, ele era corpo, certo? Então, ele foi criado aqui. Então, esse corpo, ele, né, de uma certa forma, ele foi desabitado do seu corpo de origem. Sendo assim, Deus ele representa uma consciência de vossos corpos de origem. Então, se ele representou uma consciência, ele vai representar apenas uma espiritualidade no interior do corpo, apenas uma espiritualidade no interior do corpo. Entende? Apenas desabitou aqui, do jeito que está aqui, ó, desabitou aqui, representa apenas uma espiritualidade. Desabitou aqui apenas uma espiritualidade. Então aqui vem um outro corpo emocional que seja estranho, né, para manter o sinal de Deus, que ele está no Cristo. Então Deus vai sinalizando todos os corpos, ok? Aí o homem sinaliza, Deus sinaliza com o seu espírito, e o homem vai sinalizar com né, os seus corpos emocionais mesmo. O anticristo, pela imagem do homem. Aí vai deixar um sinal. Ah, Jesus é Deus, por exemplo, né? Um corpo sacrificado, Deus. Aí então vai deixando um sinal nas pessoas, daquela morte do corpo emocional, certo? A morte do corpo emocional, o anticristo. A morte do corpo emocional é o anticristo. Mas a morte do poder de Deus, ele representa uma espiritualidade na nossa consciência interior, porque Deus, de uma certa forma, vai estar lá junto com nós. Quando nós nos permitimos que Deus nos realize junto com nós, então as coisas vai ficando bem, ok? Entenda isso. E sendo assim, Deus, ele representa a consciência de vossos corpos de origem com uma espiritualidade, fazendo uma consciência espiritual habitar em um corpo emocional estranho para relacionamento social, né? Tudo que eu tenho dito, isso bem explicado. Isto, assim, é como se a consciência da origem do corpo desse a vida a outro corpo e que seja estranho, né? Você vai dar a vida a outro corpo. É bem isso. Quando o seu espírito está na a sua consciência espiritual, ela é uma origem de Deus e o corpo emocional um estranho, mas o espírito ele vai dar essa vida para esse corpo emocional, né? Ele vai dar a vida. Não é vida, mas é consciência. Mas a gente podemos considerar a vida, né? Podemos considerar, mas é a consciência. Dentro do Cristo não tem vida, tem consciência da vida, certo? Não tem vida. Dentro do Cristo não tem vida. Tem o Espírito forma a palavra, da palavra a gente temos a consciência dessa vida. Entenda isso, ok?
e não espiritual, né? E um corpo e um sentido para este corpo e que seja emocional, e não espiritual, pois o espiritual que estiver desabitado é a negação desse sentido, e o que estiver habitado e o que estiver habitado é a realidade de Deus e dos corpos de Cristo, aonde um se permitem para outro corpo para que ambos se realizem em vossos corpos emocionais, ok? Vamos lá para a expressão livre deste todos os contextos, né? Vocês vai entendendo tudo que está sendo dito, relaciona isso nas suas consciências, sem crise, sem nada, ok? Vamos então fazer uma leitura corrida, né, desse subtítulo, O Poder de Escolha. Vamos lá. Tudo que é importante é um poder de escolha sobre o corpo emocional. Este poder ele pode estar habitado e explicando do nosso, tudo que é do seu interesse próprio, ou pode estar desabitado deste corpo emocional, explicando a relação entre outro corpo emocional, sendo que sim, não é não, explicando o corpo que estiver habitado e o corpo que estiver desabitado. Mais importante do que a minha vida são os meus filhos, mais importante do que os meus filhos é a minha esposa, mais importante do que a minha esposa é o meu trabalho social. Todos aqueles que se opõem contra mim se opõem contra Deus. A única diferença entre mim e vocês são que vocês têm dúvida quem vocês são. Eu, eu tenho certeza quem eu sou. Eu sou Deus. No princípio, tudo era o poder, e o poder estava com Deus, e o poder era Deus, até que veio o corpo emocional. E o corpo emocional era tudo para Deus, e Deus era tudo para o corpo emocional. E de forma que ambos não ficavam só. Aonde um estava, o outro também estava, e o corpo emocional assistia a Deus e estava com Deus, e os aplausos dos corpos chegavam a Deus e as suas fiéis adorações, de forma que Deus realizava no corpo e o corpo se realizava em Deus, sendo um só com Deus, até que se veio a dinastia da procrastinação e separou o corpo emocional de Deus, e todas as suas energias foram para os cantos dos planetas e co-criando as vossas realidades com energias artificiais, internet, robô, carro, dinheiro, energia elétrica. Estas energias são frutos das verdadeiras luzes que construíram as vossas provisões artificiais para o controle de vossas ignorâncias. A matriz é uma forma ideológica de conhecer o feto ideológico. O feto ideológico, ele não se move, pois este mesmo é criado com o vosso pensamento e dando a origem à vida de todos os corpos. E depois que entendemos isto, vai criar uma matrix e que é uma imitação da realidade da vida e o mundo virtual, e de forma que ele não se movimenta sem a vida de cada corpo em específico. Porém, e se cada corpo em específico quiserem, ele pode dar a vida para esta que é matrix. Sendo assim, ele vai se movimentar com a sua própria imaginação sobre tudo que estiver procrastinado socialmente, dizendo a verdade, dividindo a verdade e a mentira no mesmo espaço de corpo, sendo que ele pode voltar pela sua própria realidade e se permitindo se realizar com Deus, ou ele pode ter apenas uma consciência destas criações e sendo assim, este mesmo não vai voltar, ele vai permanecer no feto ideológico para sustentar a matrix para que este mesmo possa entrar em juízo pelo bem ou pelo mal.
Todo o poder que habita em um corpo comum é um poder de escolha sobre este corpo emocional, sendo que este é único e terá apenas um entendimento único deste seu corpo emocional. Esta escolha vai explicar apenas o seu espaço no corpo e não o espaço de outro corpo emocional. A escolha vai representar o espaço de corpo dentro deste seu corpo emocional, sobre o que é sim e o que for para o seu bem e o que for não e o que for para o seu mal. É importante conhecer que o não, e quando ele estiver habitado no corpo, vai gerar atos consequentes para outro corpo emocional. E conhecendo que o que for bom para um será bom para o outro, e o que for mal para um será mal para o outro. Conhecendo isto, entendemos que devemos relacionar somente as coisas que for bom para outro corpo, para que esta relação volte pelo bem e não fique negado por si mesmo, que é o mentor deste seu corpo emocional. Pois, se ele sair negado do seu corpo emocional, ele vai voltar pelas mesmas coisas que você esteja negando. Eu ensinei Deus ser Deus. Eu não fui. Eu ensinei Deus ser Deus. Eu não fui a causa. Não foi a causa de me aceitar como eu sou, e sim aceitar como Ele é. Deus, Ele não pode ser Deus sem eu, e eu não posso ser Deus, eu não posso ser um corpo emocional sem Deus. Isto explica que eu dependo de Deus e Deus depende de mim. Eu ensinei Deus ser um corpo simples, de entendimento simples, e ele me ensinou a ser Deus, para que este ensinamento seja a junção e a paz de vossas consciências interior. E tudo que eu fiz, fiz por amor. Eu cuidei de vossos filhos e recebi a sua mãe em minha casa de oração e senti frio para provar para mim mesmo que eu posso ser um corpo simples de entendimento simples e senti calor para provar para Deus que eu posso ser Deus e recebi o seu reino quando eu poderia receber a mim mesmo. Eu amei a sua obra enquanto eu poderia simplesmente amar a mim mesmo. Eu sou o que ele é e ele é o que eu sou. Isto explica Deus no ato manifesto do nosso entendimento. Todos os corpos se tornam mais agressivo quando este mentor de corpo queira se alimentar da emoção de outros corpos. Esta emoção, ela traz uma significação de carne, pois é nesta emoção que encontramos a vida, sendo que a palavra ela que traz a consciência para esta emoção, e podendo ser bom ou ruim. E de acordo com o conhecimento de cada corpo em específico sobre o que possa ser certo ou errado. Ou seja, uma consciência habitada no seu corpo de origem vai representar uma espiritualidade de Deus, e a consciência que esteja desabitada vai representar uma espiritualidade de Cristo. Esta desabituação vai ficar dependendo da consciência do mentor de corpo, pois a verdadeira consciência do corpo, ela não fica desabitada, pois é ela que sustenta o seu corpo emocional. Existem três formas para entender a consciência desabitada. A primeira é a minha consciência que eu estou dando para o meu relacionamento social. Isto pode ser bom ou ruim. Quando for bom, vai ser do meu eu interior, dando uma realidade desta vida, tanto para o meu corpo emocional, de onde partiu esta menção, e tanto para o corpo emocional e para quem eu estou relacionando. Há relacionamentos que são apenas emocionais e não
tendo uma espiritualidade, ou seja, por falta do conhecimento ou por falta de opção, sendo que o equilíbrio desta emoção também é uma espiritualidade, sendo o desequilíbrio vai ser emocional. E quando ele representar o desequilíbrio, não terá a cumplicidade nem para um e nem para o outro, né? Quando ele representar o equilíbrio, não terá cumplicidade. Se representar o equilíbrio, eu entendi que eu tivesse lido errado, por isso que eu estou corrigindo. E quando ele representar o equilíbrio, não terá cumplicidade nem para um e nem para o outro. O corpo emocional, ele é que manifesta quando há um desequilíbrio na fala, tanto para mais como também para menos. Ou seja, se ele estiver apresentando emoção raivosa, ele vai querer esconder esta raiva com a sua fala. E se por um motivo ele se expressar de acordo com a sua emoção, ele pode apresentar um equilíbrio desde que este mesmo não represente uma ameaça para o seu relacionamento social. O segunda consciência desabitada são todos os corpos que vivem afamando outros corpos emocionais. Estes mentores, eles terão uma imagem na sua consciência para representar outros corpos e que estejam desabitados de seu corpo de origem. Isto só pode ser bom quando o mentor de corpo for bom. E quando este mentor de corpo for ruim, ele vai apenas ser um reflexo de sua ignorância, desprezando a realidade de outro corpo com a má fama e de desconhecer a realidade do outro, sempre afamando demais para se afamar menos, afamando de menos para se afamar mais, e desequilibrando a realidade tanto de um corpo como também do outro. A terceira, né, a terceira desabituação, né? Vamos para a terceira e a última desse subtítulo, né? O último contexto. A terceira desabituação é uma formação de Cristo. A espiritualidade vai habitar em um outro corpo emocional e que não seja o seu corpo de origem. E sendo assim, Deus ele preserva a consciência de vossos corpos de origem com uma espiritualidade, fazendo uma consciência espiritual habitar em um corpo emocional estranho para o relacionamento social. Isto sim, é como se a consciência da origem do corpo desse a vida a outro corpo e que seja estranho. E sendo um espírito, é um corpo. E um sentido para um corpo, sendo um espírito e um corpo, e um sentido para este corpo, e que seja emocional, e não espiritual, pois o espiritual que estiver desabitado é a negação deste sentido, e o que estivera habitado. E o que estivera habitado é a realidade de Deus e dos corpos de Cristo, aonde um se permite para outro, para que ambos se realizem em vossos corpos emocionais. Então, né, assim eu fiz a leitura corrida, né? Vocês acompanhem tudo que está sendo dito, eu sempre deixo na descrição um blog anterior para que vocês acompanhem tudo. Faça esse trabalho em suas consciências, toma isso como uma coisa importante para você, certo? Quando você fizer isso, eu tenho certeza que vocês nunca mais vai ser essa vítima social. Acompanhe todos os blogs diários, desde o primeiro, onde eu comecei com as dificuldades audiovisual, tudo muito complexo, mas entenda o sentido da mensagem. Ela vai contribuir muito para que você ganhe consciência, para que você ganhe relacionamento com o seu
com Deus, para que você ganhe relacionamento social com as pessoas socialmente, para que você possa permitir que Deus se realize em vossos corpos emocionais. Quando você faz isso, ninguém sai perdendo. Todos nós saímos ganhando o seu relacionamento social, né? Você mesmo vai estar sempre grato a Deus. Quando você relaciona intimamente a Deus, você vê as pessoas que relacionam são gratidão. Você olha para a pessoa e ela está vibrando uma gratidão, você vê que ela tem relacionamento íntimo com Deus, tem relacionamento íntimo. Não estou dizendo que há outras pessoas que passa por um processo evolutivo de atos missionários não tenha. Existe muitas pessoas, né, que têm fases tristes, né, que tá de uma certa forma, mas a única forma que a gente vê uma alegria na pessoa, a simpatia, né, uma harmonia, a gente olha para a pessoa, a gente entenda que de uma certa forma, né, a pessoa tem uma certa intimidade. Não estou falando de conhecimento, estou falando de se realizar, de realização pessoal mesmo, certo? Porque quando falamos de atos missionários, você olha para a expressão das pessoas, elas estão gerando crise. Todos os atos missionários, elas geram crise. Pode olhar aí, tem muitos, né, música falando sobre isso, não são todas, mas tem música que fala, né, sobre os convívios sociais, né, tudo aquilo que estão já trazendo uma coisa em crise. Então você vê, tem aquele processo de atos missionários de você moldar o caráter, você permitir que as pessoas se manifestem pelos dons espirituais, então seus corpos emocionais, eles vão aparecer com uma proporção ao contrário da gratidão, da gratidão. Não quer dizer que a pessoa não tenha relacionamento íntimo com Deus, mas acredita que tem um processo para que a consciência das pessoas evolua. Assim como Jó, ele tinha uma intimidade com Deus de todas as formas, e mesmo assim ele foi provado, ele manifestou uma crise no seu corpo emocional para que para os seus dons espirituais venha aparecer mais do que o seu corpo emocional. Então, depois você vê, né, Jó de novo insistindo naquela ideia, naquela crise, naquela ideia que estava, né, sobre aquele corpo expressivo que estava apresentando socialmente, né, que ele teve uma chaga, né, que ele a família dele foi tomada e aquela crise estava presente. Mas Jó, ele não absorveu essa crise, ele deixou aquilo artificialmente. Aparentemente, você vê isso dentro da sociedade, né? Existem ideias, são partes, são complexidade para que você possa tratar isso em parte. Não trabalha isso em parte. Todas as coisas que eu apresento, todas as ideologias que eu apresento, existe uma ideia de parte de você estar relacionando o homem, você está relacionando a Deus, né? Existe crise entre corpo a corpo, onde você está chateado com a pessoa, existe, né, crise onde que você, né, está gerando para você mesmo, existe ideia onde que você se sente desconectado de Deus, né, de uma certa forma, existe muitas possibilidades. Quando eu digo uma ideologia, não trata ele em caso específico, deixa as portas abertas para as várias possibilidades, deixa a sua consciência flexionada para que você possa compreender várias possibilidades, né? As flexões, elas servem para isso, para que a sua consciência não fique parada, para que as portas fiquem abertas para todos os lados, para todos os momentos, ok? Faça isso, faça esse curso, trabalhe nas suas consciências, volte atrás, ler, né, veja esse vídeo de todas as formas, certo? Eu sempre deixo no card uma playlist, também deixo, né, umas referências dos blogs diários abaixo aí, né? Eu também deixo aí minhas redes sociais. De certa forma, hoje em dia não trabalho com as redes sociais sem ser o canal do YouTube, porque o meu tempo está bem focado para isso aqui, porque é o tempo que eu tenho para dedicar a esse trabalho social, fazer isso aqui, trazer uma referência dentro do canal do YouTube, até então, para que as coisas possam se consolidar da forma de Deus, para que o meu corpo emocional também não venha absorver o estresse, né, dessas coisas,
coisas, para que tudo seja uma coisa harmonia, para tudo ter um equilíbrio. Já existe blogs diários que eu falo sobre essa ideia do equilíbrio, de você fazer uma escolha correta, né, sobre aquilo que você tem que relacionar naquele momento, naquele tempo. Existe várias complexidades, várias situações, ok? Acompanhe esses blog diário, né? Terminando aqui esse blog diário com esse subtítulo, O Poder de Escolha. As duas testemunhas, Renovação de Jerusalém, o Poder de Escolha. Depois eu vou entrar em outros subtítulos, ainda dando continuidade às duas testemunhas, Renovação de Jerusalém, dando uma referência a este título, né? Pegando um outro título, subtítulo para a gente trabalhar isso. Eu vou chegar com esse título até o 70, o blog diário 70, ok? E a gente vamos entendendo tudo que está sendo dito. E obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.